Irmãos, eu estava vendo hoje o pastor Maurílio abrindo o culto, falando sobre oração em línguas. Eu digo, não deixa ele pregar minha mensagem, Jesus. Né? O cara já está pregando tudo que eu vou falar, Senhor, tira ele dali agora. E aí o Duda veio e começou a cantar tudo relacionado com o Espírito. Como Deus vai caminhando, né? Glória a Deus. Nós estamos há vários domingos aqui falando de oração. Quem gosta de orar? E quem não gosta e ora. Porque a gente, pastor, eu não tenho vontade de orar, mas eu acho que quase ninguém tem, irmão. Uma oração, é uma prática, amém? Oração, você não ora porque você tem vontade, você ora porque você precisa orar. E nada que você vai conseguir na vida, principalmente na vida cristã, que não vai passar pela oração. Tudo que você não conseguir entender, viver pela oração, não esquece, você não vai conseguir de outra forma. A oração, ela vai alinhar o teu coração com a tua mente. A oração vai organizar você por dentro, o que é da alma, o que é do espírito, o que é do corpo. A oração vai abrir a sua visão espiritual, né? Não é só enxergar, é ver. Amém? Então a vida de oração, ela é uma coisa que ela tem que estar acontecendo diariamente na sua vida. Eu não oro porque eu preciso, porque eu quero, eu gosto. Tem hora que eu gosto, tem hora que eu estou com vontade de orar, mas tem hora que eu não quero. E eu não posso deixar de orar porque eu não quero, porque eu não tenho vontade. Amém? Na maioria das vezes, por exemplo, a gente faz, a semana passada eu falei disso, a gente come, eu estou com uma fome, preciso comer. Você não devia comer porque tem fome, porque a fome já é um sinalizador que você não se alimentou. Eu vou beber água porque eu estou com sede. Tem que beber água. Não é porque eu estou com sede, é para que eu não tenha sede. Amém? Eu vou comer para que eu não tenha fome. Já viu quando você come com fome? Come muito, come rápido. E se tiver mais gente na mesa, então aí você não degusta ainda, porque você conversa e fica no celular para ver como é que está o resultado do Brasil e Peru. Então veja bem, a fome, a sede já é um sinalizador. Então se eu já estou orando sem vontade, vai chegar uma hora que a oração vai ser uma coisa natural na minha vida. Vai ser natural. Você não tem que orar porque hoje eu estou com vontade de orar, hoje eu vou orar. Não, oração é uma prática. Vai mexer na sua vida em áreas que você nunca mexeu, vai mexer músculos que você nunca mexeu. E nós estamos alguns domingos falando sobre oração. Isso vai virar um livro, em nome de Jesus. Mas hoje eu queria falar sobre uma oração assim, bem contundente, assim, que é a oração no Espírito. Amém? Quem aqui ora em outras línguas? Você vai sair daqui hoje falando em línguas. Você crê nisso? Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Isaías. Vem derramar
Vem derrama tua glória, vem derrama tua glória sobre nós. Vem derrama tua glória, vem derrama tua glória, vem derrama tua glória sobre nós. Sim, Senhor, por favor, Senhor, faça isso. Vem derrama tua glória, vem derrama tua glória, vem derrama tua glória sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo, você é muito bem-vindo. Por favor, sem você não há revelação, sem você não há programação. Nós não queremos ficar na programação humana, nós queremos sentir você, queremos saber que você está aqui. Nós temos convicção, porque assim diz a tua palavra. Estamos abertos para ser afetados pela tua santidade, pela tua presença, Espírito Santo. Você é tudo que eu tenho, eu não tenho outro bem além de você. Você é a minha riqueza, você é a minha joia, você é a presença mais gloriosa que eu conheço, é o lugar que eu desejo estar. Você é tudo que eu almejo, tudo que a minha alma se submete, é a tua presença, Espírito Santo. Por favor, domine essa reunião, domina tudo que nós como humanos não sabemos fazer, mas você sabe. Nos choca nessa noite, Espírito Santo, nos afeta nessa noite. Sim, sim, Espírito Santo, por favor, fala conosco. Que salte assim de dentro de nós rios de águas vivas. Sim. O céu sempre encontra uma maneira de matar o nosso ódio com amor. Sempre. O céu sempre vai achar uma maneira para tirar o melhor de você. Esse é o trabalho do Espírito Santo, é tirar o melhor de você. Amém? Sempre tirar o melhor de você. Amém? Eu estava essa semana gravando para o Mevan Academy a aula que a gente está dando sobre humanidade espiritual. Humanidade espiritual é legal, não é? Humanizando a espiritualidade, chama o curso. Mas é para falar disso, da humanidade espiritual. Como isso, pastor? Porque às vezes a gente só quer ser espiritual, mas não sabe ser gente. Nenhuma vez na Bíblia você vai ver Jesus ensinando você a ser espiritual. Ele ensina você a ser gente, a ser legal, a ser bom para os outros, a ser um bom filho, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa. Ele ensina você, quando der esmola, ele diz, você faz assim. Quando você der uma oferta, você faz assim. Quando você orar, você ora assim. Ele está ensinando coisas práticas da vida. E não tem lugar melhor para expressar a sua espiritualidade do que na simplicidade da vida humana. Amém? Não tem lugar melhor de você manifestar a sua espiritualidade. Por isso que você não consegue manifestar a espiritualidade sem relacionamento. Você precisa de outra pessoa. Amém? Essa foi a primeira narrativa que você vê na Bíblia, negativa acerca da criação, não é bom que o homem viva só. Não é? É ou não é? E quem mais conhece você é o seu cônjuge, a pessoa que mora com você em casa. Por isso que a casa da gente é o lugar mais difícil. Porque a gente é mais confrontado em casa, não é? É ou não é? Quando a sua esposa fala uma coisa para você, você não... o incrível Hulk sai de dentro. Por quê? Porque ela sabe quem você é. E quando é o contrário... Ô marada, se manifesta aí. Fala a Deus, isso. É desse jeito. Glória a Deus. Como diz o Cláudio Duarte, Deus olhou para Adão no Éden e disse: você está muito folgado. Vou te dar uma mulher para você ver o que é bom.
Mas graças a Deus, né? Mas a Bíblia não diz que foi por uma mulher que entrou o pecado no mundo, diz que foi por um homem. Tanto é que quando Eva comeu a fruta não aconteceu nada. Quando Adão comeu é que abriu os olhos dos dois. A resposta é sua, mano. Olha a cara delas, elas se alegram com isso, irmão. Elas gostam de passar responsabilidade. Ou pelo menos que assumisse, né, a responsabilidade. Por isso Deus está levantando um homem fanático. Amém? Nós precisamos no Brasil de gente fanática. Homem que gosta de ser homem. Amém? Não macho. Não estou falando de ser macho, de ser grosso. Não. É grosso, até às vezes pode, não sei. Acho que até Deus permite a gente ser grosso. Eu acho que até Deus gosta, né? Eu fico tudo alvoroçado. Eu gosto disso, irmão. Eu gosto de provocar. Aleluia. Então, querido, eu quero falar um pouquinho sobre oração, porque oração ela coloca a gente no lugar. No papel do homem, no papel da mulher, no papel do filho, no papel do pai. A oração organiza a gente. Amém? Se a oração é uma casa que não ora, que só vai à igreja, só ir à igreja. A igreja é a parte mais fácil de viver o cristianismo. Você pega o carro, vai, você senta, não é você que está falando, é outra pessoa que está falando. Se ela falar alguma coisa errada, é problema dela. Se cantar uma música que você não gosta, você não levanta. Se você gosta, você bate palma. Se você não gosta, você fica quieto. Então, ir na igreja é a parte boa do evangelho. O difícil é o dia a dia, em casa, né? Amanhã o relógio vai despertar, você vai trabalhar, vai chegar lá, você vai ter... Aí você ora para Deus, Deus me tira daqui. Deus diz, não, você está aí para ser luz. Eu te levei, mas Senhor, por que esse povo se levanta contra mim? É porque você não se levanta contra eles. Se você não se levantar em favor deles, eles vão se levantar contra você. Sabe onde é que Deus governa? Onde Deus é adorado. Se Deus bota um servo num lugar e ele não faz nada lá, não levanta um altar de adoração, não adora, não expressa alegria, não expressa amor, o que é que Deus vai fazer lá? Deus é adorado no ambiente, melhor, governa o ambiente quem é adorado nele. Quem é adorado na sua casa? Você diz, essa casa é o inferno. Quem é Quando você diz assim, essa casa é o inferno, eu vou embora desse inferno, você está dando a chave para quem governar? Mas quando você olha para chegar em casa, essa casa é o céu, meu amor, você é um anjo. O que é que você está dizendo? Quem é que governa lá? Declarações, querido. Declarações. Sara era estéril até Deus declarar que ela ia ter um filho. Rebeca era estéril até Deus declarar que ela ia ter um filho. Então as declarações de Deus, elas mudam o ambiente. Se você vai para dentro de um lugar cheio de problema e começa a declarar coisas diferentes, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer, irmão? Vai acontecer coisas diferentes. Amém? Passa a vida inteira chamando seu filho de malandro para ver o que é que ele vai se tornar. Passa a vida inteira chamando sua filha de malandra, que não gosta, a guria não gosta de trabalhar, desde criança não gosta. Ela vai virar uma malandra mesmo, quando ela crescer. Porque ninguém tem mais autoridade de profetizar sobre a vida dos filhos do que os pais. Depois não adianta trazer para a igreja, pastor, ora aí que está perdido. Quem tem que orar é você, mano. Não arruma problema para mim não. Quem tem que determinar é você que tem que ir para cima. É você que tem que construir lugares, é você que tem que determinar, é você que tem que declarar, é você que tem que profetizar. Amém? Mas como o diabo que só vê o defeito, às vezes a gente só vê o defeito, não vê as qualidades. Assim como o diabo que maximiza os defeitos e minimiza as qualidades, assim muitos pais às vezes são assim. Ele só vê os defeitos dos filhos, mas não vê a qualidade. E se ele vê o defeito, ele era para estar vendo o defeito nele. Porque, se aquele filho tem problema, é a matéria-prima que o criou. Não deram nem um glória a Deus, né? Mas vamos lá. Isaías 28, versículo 7 diz assim: também estes erram por causa do vinho. Também estes erram por causa do vinho.
e com a bebida forte se desencaminham. Os sacerdotes e os profetas erram por causa da bebida forte. Eu vou explicar isso aqui depois. E são absorvidos pelo vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia, e não há nenhum lugar limpo. A quem se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender a mensagem? Ao desmamado, ao arrancado dos seios? Porque é preceito sobre preceito, regras sobre regras, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estrangeiros e por línguas estranhas Deus falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Está aí na sua Bíblia? Amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Isso aqui é uma profecia de Isaías, e eu quero usar esse texto para a gente dar uma passeada nas Escrituras nessa noite, para falar de oração. Amém? Graças a Deus. Queridos, nós gravando essa semana o Mevan Academy, eu e o Beto, o pastor Davi também estava lá, e conversando com o Beto aqui, nós fizemos aqui uma live aqui no nosso estúdio, para os alunos do Mevan Academy, nós chamamos de uma aula ao vivo, que eles podem fazer perguntas e a gente fica ali respondendo. Nós chegamos a uma conclusão que a igreja precisa ser o quê? Doutrinariamente saudável e culturalmente relevante. Porque às vezes a gente tem medo de entrar em alguns lugares. Esses dias alguém botou na internet assim, ó: igreja pintada de preto não é de Deus. Aí eu botei: é de quem? Provoco. Por que Deus não se agrada? Eu disse: minha irmã, chame ela no particular e disse: olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Por que você acha que Jesus chegou na praia e mandou afastar o barco da praia? Ele mandou afastar o barco para ninguém pegar ele. Não. Ele mandou afastar o barco porque quando você fala, a água, ela ajuda na acústica. Se você está na praia e alguém está lá dentro d'água, quem está dentro d'água pode gritar, quem está na praia ouve. Jesus mandou afastar o barco para que a acústica ficasse melhor, para que todos que estivessem na praia ouvissem. Quando ele falava, a voz batia na água e ela ecoa, ela forma uma acústica. Quem já viu aquele filme Troia? Você lembra uma hora que eles estão no palácio lá em Troia fazendo uma reunião, e eles estão ao redor de um tanque de água? Por quê? Porque a água era usada na acústica, irmãos. E Jesus não é burro, ele é inteligente. Eu disse: o problema de Jesus, irmão, era de acústica, de áudio. O meu é de vídeo. Então os irmãos da comunicação pediram para a gente botar o fundo preto, porque fica melhor a imagem, ressalta melhor a imagem, chama mais atenção para quem está assistindo. Ah, é? Já viu que a gente fala de tudo que não entende, irmão? Por quê? Por que nós somos assim? Por que o ser humano é assim? Porque é um cuidando da vida do outro. Irmão, a Bíblia é para você cuidar da sua vida. E o que você não concordar, a hora que passa. O que você não concordar, não abra a boca. Deixa Deus fazer. Deus vai conduzindo você. Oração, ela vai te organizando. Então nós precisamos ser doutrinariamente saudável, mas nós também precisamos ser culturalmente relevante. Hoje nós estamos na internet. Agora essas duas câmeras, deve ter mais ou menos umas 2.000 pessoas assistindo a gente agora ao vivo na internet. Aqui tem 1.200 e tem 2.000 na internet. Amanhã de manhã você entra no site do Mevan, esse canal aqui já tem 10.000 pessoas que assistiram. Amanhã à noite já tem 20. Depois da manhã já tem 50. Daqui a 3 meses tem 100, 200 mil visualizações. Então veja bem, nós temos que ser culturalmente relevante.
Nós precisamos pensar, não, porque isso aqui só quer aparecer. Não, e quem está na sinaleira com folheto quer aparecer? Não, é porque a cultura mudou. As pessoas passam 80% do seu dia na internet. Então onde é que a gente tem que atacar? É ou não é, gente? E aí os crentes, de vez de ir para a internet a pregar o evangelho, falar de Jesus, fica perguntando por que pintou a igreja. Porque nós não somos culturalmente relevantes. Porque a gente diz que tudo é do diabo. Dança na igreja é do diabo. Se sacudir o paninho assim, então, aí então está encapetado mesmo. Músico cabeludo, nem pensar. Músico, pregador que está caindo o cabelo, pode. Você está entendendo? A gente vai criando uma cultura porque a gente não é relevante na cultura. Nós queremos, para manter doutrinariamente saudável, a gente acha que tem que manter aquela mesma cultura. Não, querido. Tem coisas que mudaram. Amém? Tem coisas que mudaram. Jesus disse assim, ó, veio João Batista e não comia, não bebia, vocês diziam que ele tem demônios. Aí veio o Filho do Homem que come e bebe, vocês dizem que tem demônios. O que eu aprendo aqui? Evangelho não é para agradar ninguém, não é para agradar o povo. Ah, eu gostei da tua palavra, estou mais aliviado. Eu não quero te aliviar, eu quero te arrebentar. Eu quero que essa palavra entre no teu espírito e te rasgue no meio. Evangelho não é para agradar pessoas. Ah, eu gostei da palavra hoje eu não gostei, estava pesado. Estava pesado porque você está pesado, irmão. É que você está cansado, né? Às vezes a gente está mal e a gente acha que tudo está mal ao nosso redor. Quando você estiver mal, não sai de casa, não liga o telefone, não fala besteira, fica em casa, apaga a luz e vai orar em línguas. Para quê? Para edificar a si mesmo. Então, querido, se eu sou zeloso com a doutrina sem a graça, eu me torno legalista. E a graça sem a verdade, sem a solidez da verdade, eu também se torna licenciosidade. Licenciosidade é uma graça sem solidez na palavra. Agora, a palavra sem graça, sem a graça de Deus, também é legalismo. Então eu preciso cuidar disso. Quando Isaías profetiza isso, ele está falando o que aqui? Ele está dizendo aqui, deixa eu lembrar o versículo 7. Estes erram por causa do vinho, por causa da bebida forte. Aí o cara lê isso aqui e diz, ó, vinho é do diabo. Porque está escrito aqui. Irmão, você tem que entender historicamente. Você tem que entender. Aí a pessoa diz assim, ela vê isso aqui, ela já pergunta, a tua ceia é de vinho ou é de suco de uva? Porque vinho não é de Deus. Aí tem gente tentando provar que o que Jesus bebia não era vinho, era suco de uva. Por quê? Porque tem alguém que já bebeu muito em casa, ele tem medo que ele volte a beber. Não, irmão. Tem um irmão que veio falar comigo e disse assim, pastor, beber é pecado, disse para você. Ele disse, por quê? Você já bebeu tudo na vida, irmão. Sua mulher ia te buscar no boteco todo dia. Bebo porque líquido é, se sólido fosse como Eloía, como diz o famoso Jânio Quadros. Aí eu disse, mas fulano de tal bebe. O senhor sabia que o fulano de tal bebe uma taça de vinho? Eu digo, mas ele nunca bebeu. Ele nunca foi num boteco. Ele toma uma taça de vinho com a mulher dele em casa. Para ele não é pecado. Então quer dizer que para ele não é para mim? Eu digo, para você é. Por quê? Porque você não sabe. A cultura brasileira não é uma cultura de beber, é uma cultura de se embriagar. Então não bebe. Então o que é que eu entro? Eu entro onde? Em todas as coisas me são listas, mas nem todas me convém. Então eu não posso, mas eu não posso ler aqui e dizer, ó, quem beber vinho vai para o inferno. Não. Você tem que entender, por isso que a oração te ensina a discipular. Amém, irmãos? Irmãos, tem gente que está trabalhando para Deus e não vai para a glória.
Como assim, pastor? Porque nós queremos colocar tudo numa vala comum e queremos trazer regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. E aí a gente começa a pensar nisso aqui. Só que, para não escandalizar, a gente proíbe. Por quê? Porque nós brasileiros não temos uma cultura de beber, de fazer uma lasanha e abrir uma garrafa de vinho. Se ele fizer uma lasanha e abrir uma garrafa de vinho, 3 dias depois pode buscar ele lá no boteco. Se perdeu, já foi. É verdade. A lasanha é só desculpa, irmão. Verdade. Então, esse cara tem problema, o que é que faz? Não faz a lasanha. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Por isso que uma vida de oração vai organizar a sua vida. Tem gente que trabalha com o telefone na mão, está na internet, ele trabalha, fala com isso, fala com aquele, fecha negócio. Tem outro que não pode ver o telefone, ele vê pornografia o dia inteiro. Qual é o problema? É o Satanás que está no telefone? Não, é o Satanás que está nele. Não é no telefone. Porque o que para uns é bênção, para outros pode ser problema. Amém? Quando eu me converti, foi uma pessoa na minha casa e disse que tudo tinha demônio. Eu queria sair de perto do capeta, e eu disse: eu não vou ficar aqui nessa casa não. E ela foi destruindo tudo. Esse quadro tem demônio, aquele quadro tem demônio, não sei o que tem demônio. E entrou no meu quarto dos meus filhos, tinha aqueles bichinhos de pelúcia, tudo estava endemoniado. E aí tinha o Fofão, quem lembra do Fofão? Aquelas 2 bochechonas, ela se olhou para o Fofão e disse: ah, que bicho feio, tem demônio? Eu disse: não tem, irmã, é só feio. Se todo feio tivesse demônio, nós estávamos perdidos. É só feio, ele não tem demônio, é só feio. Então nós temos que saber o que é que está feio, o que é que tem demônio. E aí eu fui, nós tínhamos 2 semanas de fé. Nós fizemos um monte assim de coisa endemoniada. E tacamos fogo em tudo. Nos bichinhos, botamos fogo em tudo. No outro dia eu andava em casa assim, ó. 3 dias depois eu encontrei ela na rua fumando. Era missionária Hollywood, missionária Marlboro. Davi, eu fiquei muito bravo. Eu queimei R$2.000 de bicho. Eu fiquei muito bravo. O Mickey, como é que é? O Cascão só precisava tomar banho, não é? Não estava endemoniado. Mas por quê? Porque a gente não leva uma vida de oração. Então a gente acaba sendo presa de qualquer pessoa que aparece com uma espiritualidade dizendo que viu demônio na nossa casa. Se você levar uma vida de oração e fazer um altar de oração, o próprio Deus vai mostrar na sua casa o que tem de errado na sua casa. Não tosse agora não, que nós estamos expulsando tudo aqui. É, Rodolfo. Levanta a mão e dá uma glória a Deus bem grande. A senhora se comporta, a senhora está numa igreja evangélica, viu? Aleluia. Não fica olhando que isso pega. Depois, cara, já falo tanto da gente na internet. Depois vão dizer que naquela igreja estão tudo desequilibrado.
é que onde há o Espírito do Senhor, onde há o Espírito do Senhor, você pode ser gente, você pode rir, você pode chorar, você pode gritar, você pode dançar, você pode pular, você pode correr. Ei! Onde há o Espírito do Senhor, você pode. Ei, ninguém vai te repreender, você pode. Aleluia! Quem sabe você não precisa de uma oração, você só precisa rir um pouco. Quem sabe tudo que você precisa é soltar o que está preso aí dentro. Mas ensinaram para você que cara feia é sinônimo de santidade. Então ele diz o quê? Também estes erram por causa do vinho, por causa da bebida forte, desencaminham. Os sacerdotes e os profetas erram por causa da bebida forte e são absorvidos pelo vinho. Descaminham-se por causa da... Olha como ele repete: bebida forte, vinho, bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Todas as mesas estão cheias de vômitos e imundícia e não há nenhum lugar limpo. Ele está dizendo o seguinte: por que estão cheias de vômito? Por quê? Quem aqui já sentiu ânsia de vômito? Por quê? Porque às vezes você põe alguma coisa para dentro que não te fez bem e você tem que pôr para fora. É ou não é? Mas Deus não te criou para isso. Está dizendo que os sacerdotes, os levitas, aqui eu tenho que parar um pouquinho para pensar nisso. Está falando que as mesas estão cheias de vômitos. Ou seja, está sendo muitas vezes falado de uma coisa, pregado uma coisa que não saiu do Espírito. Foi uma comida que entrou e agora ela precisa sair. Nós estamos vivendo num tempo que muitas doutrinas precisam ser desconstruídas, precisam ser botadas para fora, porque aprisionaram a igreja do Senhor, tornaram a igreja doente. E tem muitas pessoas assim que estão obesas espirituais, comeram muita coisa, comeram muita informação, botaram muita coisa para dentro, mas chega na hora de expor, vomita. E ele está falando da bebida forte, isso está embriagando você. A bebida forte, agora vamos lá. Abra comigo Apocalipse 18. Apocalipse 18. Bota aqui para mim, versículo de 1 a 6. Apocalipse 18. Eu vou ler aqui que é melhor para todo mundo entender. Apocalipse 18, de 1 a 6. Depois destas coisas eu vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: cai, cai a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todos os espíritos imundos, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. O vinho que Isaías está profetizando é uma embriaguez por fora, é uma inteligência de plástico, é uma embriaguez que mexeu com a mente principalmente dos crentes. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou da sua iniquidade, das iniquidades dela. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Isso aqui é muito forte, pega no seu espírito. Não entenda essa mensagem na sua alma hoje. No espírito. E no espírito você tem liberdade. Amém? No espírito está além das emoções. O espírito ele é o lugar onde habita as suas convicções. O Senhor está dizendo o seguinte: da Babilônia Deus foi buscar o povo? Não, Ele mandou sair dela.
Babilônia é um sistema que rege a sua mente, que rege a mente do ser humano, que vem embriagando os cristãos com prosperidade, que vem embriagando os cristãos com posição, que vem embriagando os cristãos, que vem embriagando os crentes com esse sistema capitalista de conquista, com campanhas que você vai para a igreja porque você precisa enriquecer, você precisa provar para alguém que você pode, você precisa ter para esfregar na cara de alguém que você também conseguiu. Isso é uma embriaguez, está deixando a igreja noiada, está deixando a igreja doente. O Senhor está dizendo o seguinte: no cálice que ela te deu para beber, enche esse cálice do Espírito. Por que você acha que Paulo disse: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo? Paulo disse: entra nesses lugares e despeja o Espírito Santo lá. O Espírito será derramado sobre toda a carne. É uma promessa que ainda não se cumpriu em Atos capítulo 2. Lá foi o início da promessa. Não desceu o Espírito sobre todos ainda. Por isso que Deus manda você pregar o Evangelho a toda criatura. Você entra nos lugares, prega o Evangelho e libera o Espírito Santo. Não beba do cálice de Babilônia. Não beba dessa ideologia de conquista, dessa ideologia que você só tem que ter. Você não precisa ser. Você tem que ter para ser, não ser para ter. A obra de Deus sempre é de dentro para fora, meu irmão. Deus sempre vai fazer algo no seu espírito, e isso vai redundar na sua alma, vai tocar o seu corpo, vai tocar quem estiver perto, da sua família, na sua casa. Bota outro texto aqui para mim, meu irmão. Bota aqui em Jeremias 51, versículo 6. Por isso que Isaías está profetizando sobre a bebida forte. Ele está dizendo: olha, cuidado com a bebida forte. Ela está embriagando os sacerdotes, está embriagando os profetas. Porque o profeta representava Deus diante do povo, e o sacerdote representava o povo diante de Deus. Ele dizia assim: os homens que representam a Deus estão se embriagando com coisas deste mundo. Mas quando eu falo deste mundo, não é o mundo. Tem que sair do mundo. Irmão, Deus ama o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Essa palavra mundo ali em João capítulo 3,16 fala do cosmos, da criação. Deus ama a criação. Salmo 24 diz que toda a terra pertence ao Senhor. O Senhor não deu o mundo para o diabo. A terra é do Senhor, não é do diabo. Aí você vem para dentro da igreja e não quer mais saber da terra. Aí você converte e diz: eu não vou mais na minha família porque eles são tudo católico. E você agora é o quê? E você se acha melhor do que eles. Agora é para você estar lá. Mas as festas, vai no meio das festas. Mas eles tocam gaita, eles tocam pandeiro, eles tomam cerveja, e você está lá doido. Não, eu sou separado, pastor. Você não é o alienado. Você é um ser espiritual, psicológico, sociológico. Você nasceu para viver no meio de gente. Porque se você vai em algum lugar e não posso ir lá, tem gente que vai expulsar um demônio e volta endemoniado. Diz: eu fui lá e expulsei um demônio, uma luta. Estou num peso. Dá um tempo, gente. Dá um tempo. O cara vai expulsar um demônio e volta encapetado. Não, porque eu fui lá expulsar o demônio. A retaliação, irmão, só tem retaliação se tiver carne. O espírito, o demônio não pode retalhar quem anda no espírito. Quem anda no espírito, anda no espírito, e ponto final. O que tem é colisão ali, batendo de frente. Você está batendo de frente, você está esmurrando. Aí sim o diabo se levanta. Para quê? Para você não funcionar, para você não agir. Olha o que diz Jeremias capítulo 51, versículo 6. Fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa.
A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Num momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Até aqui. Alimpai as flechas. Quem é as flechas? Quem é flecha na mão do valente? Quem é? Os filhos da sua mocidade são flecha. Então prepara seus filhos para enviar ele para o meio do sistema. Envia eles para o meio do sistema, para que eles sejam luz no meio do sistema. Amém. Limpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. O Senhor está dizendo que esse sistema de reger as coisas através de um governo humano, de opressão, de mentira, de engano. A Babilônia, ela embriagou as nações, ela não pode ser curada, por isso ela tem que cair. E como é que começa a cair essa queda? O que é que Daniel profetizou, gente? Como é que começa a acontecer essa queda? O que é que Daniel profetizou? Que uma pedra seria cortada e daria contra o pé de uma estátua. A estátua fala do sistema babilônico, foi Nabucodonosor que teve a visão. Aonde ela era dividida por cabeça de ouro, peito e membros de prata, pernas de bronze, de ferro e depois ferro e barro, a mistura que era o ferro e o barro. Mas uma pedra que foi cortada sem a ajuda de mão de homem, deu contra o pé da estátua e um novo governo foi estabelecido, o governo do Espírito. Agora, quem vai deixar o Espírito Santo governar? Quem vai deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida? Quem vai acordar de manhã e vai dizer: Espírito Santo, eu não sei orar, mas você me ensina a orar, porque a Bíblia diz que eu não sei pedir como convém, mas o teu Espírito intercede comigo com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que você ora por mim. Então eu vou orar, eu não sei o que pedir, eu tenho tantas coisas para falar, então eu vou pedir, eu vou orar em línguas. Ele disse o quê? Volte lá em Isaías. Vamos ler o texto para a gente não... Eu quero ficar aqui dentro, irmão, não quero dar muita volta não, porque isso aqui é bem complexo para falar. Porque um evangelho tradicional não aceita oração em línguas para edificação. Então ele diz assim, versículo 9 de Isaías 28: a quem se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender a mensagem? Ao desmamado, ao arrancado dos seios. Ou seja, você vai usar criança, como é que você vai ensinar as crianças? É as crianças que vão governar? Não, criança não governa. Criança não governa. Ela podia governar, mas ela sempre tinha um tutor. Paulo diz isso em Gálatas capítulo 4, que se o herdeiro é um menino, de nada ele difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. O Senhor precisa deixar que a gente cresça, permitir que a gente cresça em maturidade para poder governar sobre o que o Senhor quer que a gente governe. Agora, a primeira coisa que o Senhor quer que a gente governe é sobre nós, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. E isso você não vai fazer sem o Espírito. Sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos governar sem o Espírito Santo. Não é pelo vinho, mas por línguas estranhas, porque ele diz assim no verso 11:
Versículo 10, perdão. Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estrangeiros e por línguas estranhas Deus falará a este povo. Irmãos, existe pelo menos, a confusão está aqui. Deixa eu explicar bem isso aqui para a gente não se perder. A confusão está aqui. Porque há pelo menos 4 orações em línguas na Bíblia. E eu preciso discernir as 4 para poder andar naquilo que Deus quer. Primeiro, existem 4 manifestações de línguas do corpo. A primeira, oração para edificação pessoal. O que Paulo fala em 1 Coríntios 14. Chegando na sua casa hoje, leia 1 Coríntios 14, estude 1 Coríntios 14. Tem um livrinho meu pequenininho assim, que diz Matando a Carne. Eu falo de oração em línguas ali, bem pequenininho, que você põe no bolso. Você lê, sim, 2 horas você lê, que vai te ajudar muito. Então a primeira oração em línguas é aquela que você entra no quarto e diz: Senhor, eu não sei pedir como convém, mas o teu Espírito me ajuda, Ele intercede comigo, então eu vou orar. Então eu fico lá, boto um som, eu tenho tanta coisa para pedir, eu tenho tanta coisa para falar para Deus, eu não sei por onde começar. Então eu boto um som, fecho a porta, fecho a cortina e fico lá. Fico lá. A mente fica viajando, a mente fica gritando na porta: sai daí, você é um pregador, você precisa pregar, isso aí não adianta, sua mente não está entendendo nada. Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Em espírito fala mistérios, a Bíblia diz. Fala com Deus e não aos homens. É uma oração que nem você interfere nela. Se você não sabe o que você está dizendo, você acha que o diabo sabe? É uma oração que o diabo não pode interferir. Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Essa é a primeira oração para edificação pessoal. A segunda é a oração em línguas na igreja. Do que adianta eu pegar o microfone aqui e dizer: Tcheca lá, mandará lá, baixai. Amém? Aí todo mundo diz: a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, diz em um dos versículos que se a trombeta não fizer bom sonido, quem se preparará para a batalha? Oração em línguas não é para mim falar aqui, a não ser que tenha intérprete, a não ser que eu fale e alguém esteja entendendo e interpreta, ou a não ser que eu mesmo esteja interpretando sem entender. Eu falo em línguas e também falo, digo: olha, o Senhor está dizendo isso no meu espírito. Isso é oração com interpretação. Isso está na Bíblia. Outra coisa, oração em línguas para intercessão. Você está lá numa oração em guerra, de repente você começa: você não está orando para edificação pessoal, você está orando pelo um sistema, pelo um território. Você está orando, você não sabe pelo que está guerreando, mas você está guerreando. Pastor, mas isso não faz sentido. Esse é o problema, porque para mim só faz sentido aquilo que eu controlo. E você diz: Espírito Santo, controla a minha vida. E Ele está tentando. E você ora todo dia e diz: Espírito Santo, eu entrego a minha vida aos teus cuidados. E o Espírito Santo: então deixa eu orar no seu lugar. E aí você diz: não, eu quero orar, porque eu sei orar. Não sabe. Porque você não sabe qual é a vontade de Deus. Romanos 8, 26. O Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. O Espírito Santo intercede por mim, porque Ele sabe qual é a vontade de Deus. Eu estou orando aqui, eu não sei se eu oro pela igreja, eu não sei se eu oro pela minha família, eu não sei se eu oro pela África, eu não sei se eu oro pela Índia, eu não sei se eu oro pela conferência que vai ter semana que vem. É tanta coisa, então eu me entrego à oração no Espírito. E à medida que eu estou orando no Espírito, nasce um versículo. Opa! Aí eu pego o caderninho e anoto. E volto para lá. Você acha que Deus pediria para você fazer uma coisa que você não pode? Como é que Ele pede para você orar sem cessar? Em Tessalonicenses Ele diz: orai sem cessar. Capítulo 5, acho que é o versículo 17. Orai sem cessar. Como é que você vai conseguir orar sem cessar? Como? Você está trabalhando, chega o freguês na loja, você diz: checa, ela mandará na baixaia. Ele vai chamar a polícia para você. Ele não entende o que você está falando, mas você pode orar sem cessar o dia inteiro. Estou dirigindo,
meu já é automático. Aleluia. Está lá, fazendo a comida, falando. Está dentro do elevador, está falando. Sabe por que muitos não fazem? Porque isso é por fé. Você tem fé para orar por um doente para ele ficar curado, mas você não tem fé que Deus te deu uma ferramenta de edificação e você não pratica. Eu estou dizendo, pratica um mês, me dá um mês, não, uma semana. Te dou uma semana para você praticar. E aí quando você vier na Bíblia, a Bíblia vai fazer sentido para você. Você vai estar assim no meio do nada, vai começar um versículo. Você vai começar a ter revelações. Por que você acha que Paulo diz, eu oro em línguas mais do que todos vós? A minha oração é, Paulo estava na ceia? Paulo estava na ceia? Não, mas é o melhor, é o cara que melhor explica a ceia na Bíblia. Por quê? Porque ele diz, como eu recebi do Senhor, assim eu vos ensino. Ele não estava na ceia, mas quem estava na ceia em Jesus agora habita nele também. E agora aquele que estava na ceia revelou para ele como foi a ceia. Você está me entendendo? Paulo diz, assim como eu recebi do Senhor, então eu posso vir aqui pregar, transferir informações para você. Isso é bom. Eu posso vir aqui comunicar, transferir ideias para você. Mas eu posso vir aqui transmitir, passar vida para você. O Brasil precisa, irmãos, de homens que transmitam vidas, mulheres que transmitam vidas, não só informações acerca de Deus. O povo não quer mais só ouvir falar de Deus, ele quer ver Jesus. Nós precisamos transmitir vida às pessoas. Não é gostoso você conversar com uma pessoa cheia do Espírito Santo e ela fala 2, 3 palavras, parece que organiza a sua vida? É ou não é? Tem gente que vem falar comigo, eu não falo, ele só fala. Aí fala, diz, pastor, obrigado, me ajudou muito. Eu não falei nada. Mas foi bom, porque ele pôs para fora. O ambiente é de glória. Você está me entendendo? Você consegue só transmitir aquilo que você recebeu do Senhor. Aquilo que você não aprendeu só lendo, eu não estou anulando os estudos, eu não estou dizendo que você não tem que estudar, fazer faculdade, fazer teologia, eu não estou dizendo nada disso. Você tem que fazer tudo isso, porque tudo isso é bom, mas tudo isso depois tem que ser mergulhado no Espírito, batizar. Todo o ensino precisa ser batizado no Espírito, amém? Porque isso vai ajudar você. Por isso, irmão, fazer a obra por fazer, sem o Espírito, isso é obra da carne. Isso é obra da carne. Porque o que vai mudar as pessoas é a obra do Espírito. Aleluia. Alguém entendeu aqui? Glória a Deus. O que vai mudar a vida das pessoas é a obra do Espírito, não é da carne. Eu posso trazer uma pessoa para a igreja, ela ficar 30 anos sentada nessa cadeira e nunca ser transformada. Mas o dia que o Espírito vira uma chave aqui dentro, tudo aquilo que eu falei para ela em 30 anos vai fazer sentido. Aleluia. Por isso que Jesus não começou o seu ministério sem o Espírito Santo. Ele sabia tudo. Ele sabia tudo, porque José levava ele na sinagoga desde menino. Jesus passou pelo bar mitzvah, Jesus passou por todas as cerimônias judaicas. Você imagina, Jesus passou, aquele tanque de Betesda, ele passava lá todo ano. Todo ano ele via aquelas pessoas doentes lá. Todo ano ele passava pelo tanque de Siloé. Todo ano ele passava pelo caminho de Jericó. Todo ano Jesus estava lá em Jerusalém, ele via. Mas uma coisa é passar lá para ir numa cerimônia religiosa, para ir num culto. Outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo, meu amigo.
Então Jesus, por onde ele passou até os 30 anos, agora ele está voltando lá e curando aquelas pessoas, e libertando aquelas pessoas, e transformando aquelas pessoas. Por isso, não se engaje no ministério, na obra, não comece nenhuma loja. Você que é cristão, você precisa do Espírito Santo. Não abra um comércio sem convidá-lo. Não faça uma viagem sem ele. Priorize o que ele é na sua vida. Convide-o para estar com você. Convide para entrar no carro. Ah, pastor, isso aí é meninice. Seja um menino então. Até porque aquele que não se tornar como uma criança, de maneira nenhuma verá o reino dos céus. Sabe o que é menino? Deus está te chamando para ser menino. Não no sentido imaturo, mas no sentido inocente. Deus está dizendo o seguinte: menino acredita. Menino faz um avião de papel e ele acredita que aquele avião é de verdade, e sai, ele faz até o barulho. Menino pega carrinho da Hot Wheels e forma uma cidade e brinca como se ele fosse o prefeito. Porque menino traz vida às coisas materiais. Menino bota vida nas brincadeiras. Menino bota vida na diversão. Por que os crentes não botam vida na sua religião, no seu cristianismo? Se não se tornar como uma criança, de maneira nenhuma verá o reino dos céus. Ele não está dizendo para você ser infantil, ele está dizendo para você se tornar uma criança. Para você acreditar. Fala para o teu filho que vai dar uma bicicleta para ele no Natal. Em 2 dias toda a escola vai saber. E ele não tem ainda bicicleta, mas ele acredita no que você disse. Fala para o teu filho que final do ano você vai levar ele no Beto Carreiro. Fala para ele. Você vai esquecer, mas ele não. No dia marcado, 7 horas da manhã, ele está na sua cama. Todo dia é uma luta para ir para a escola. Todo dia para acordar às 6h30 para ir para a escola é uma luta. Mas no dia que você prometeu que você vai junto, que você vai andar com ele lá, 7 horas da manhã, ele está na beirada da sua cama. Pai, está na hora, está na hora. Ei, cara, a sua fé precisa ser fé de menino. É que você está muito maduro. Você tornou o evangelho tão complexo para que ele seja importante, quando o evangelho deveria ser simples, mas deveria ser gasto e vivido por homens de fé, homens que acreditam. E isso aqui não é um microfone. De novo. Você está me entendendo? Uma vida de oração vai tornar você um homem de fé. Você vai acreditar em coisa que você vai... As pessoas, nem todo mundo que está perto vai acreditar. Não adianta. Você vai contar do seu coração para alguém: Deus falou comigo, vai ser assim, vai ser assado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e Deus vai dar vitória. Ei, há 18 anos atrás, quando abria esse ministério, a gente fazia reunião aqui e dizia: nós vamos viajar o mundo. Nós não tinha dinheiro para pagar o aluguel desse galpão. Nós vamos nas nações. Deus vai trazer o mundo aqui. O mundo. Deus vai trazer gente de todos os estados do Brasil aqui. A gente dizia aleluia. Nós vamos ter universidade de ensino. Eu ia para a escola só pegar piolho. Agora nós vamos ter universidade de ensino. Alguém precisa crer na sua casa. Alguém precisa crer em quem você é. E se não começar por você, não espere isso dos outros. Se não começar por você, esse princípio de fé, você precisa acreditar. Porque Deus, quando olhou para você, não viu um traficante, Ele viu um pastor. Deus, quando olha para uma pessoa, Ele não vê o que ela é. Quando Ele olha para um pasto, Ele vê um bando. Quando Ele olha para uma semente de uma árvore, Ele vê uma floresta. Quando Ele olha para um homem, Ele vê uma nação.
É por isso que ele diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias. Ele falou isso para uma família estéril que não podia gerar filhos. Ou nós acreditamos e vivemos na fé e levamos isso para a oração, ou as nossas orações vão ser lamúria. As nossas orações vão ser lamúria. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Jesus chega na casa de Jairo. A menina está dormindo. Todo mundo chega e diz: a menina está morta. Jesus: cala a boca, vocês não entendem nada. Ele entra na casa de Jairo. Tem gente chorando, gente rindo e gente zombando. Ele diz: sai todo mundo. Primeiro ele limpa, tira toda a incredulidade daquele território. Por que Jesus chamava alguns discípulos à parte? Para quê? Para falar coisas para ele que não falava para os outros. Para construir um ambiente de fé. Nós precisamos disso, irmãos. Desse ambiente. Então eu falei de 2 orações em línguas, né? Oração para edificação pessoal, oração de línguas na igreja, oração para intercessão, 3. E a 4, oração em línguas com manifestações no idioma, como no Pentecoste. Por exemplo, quando eles começaram a falar em línguas, havia 17 nações lá em Israel, e todas elas entenderam cada um no seu idioma. Oração em línguas no idioma é você estar num culto, às vezes pregando. Já aconteceu isso comigo. Deus está numa nação que não falava o meu idioma, e eu comecei a pregar, e de repente eu comecei a falar em línguas, e uma pessoa daquela nação entendeu tudo que eu estava dizendo. Ela levantou a mão e disse: eu estou entendendo o que ele está dizendo. E eu estava orando em línguas, e ela entendeu no idioma dela. Isso também é uma manifestação de oração em línguas. Então Deus fala com você pouco a pouco. O verso 13 de Isaías 28 diz o que? Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito por preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. A palavra virá, mas ela não pode vir por regras, ela não pode vir por preceitos. Em vez de andar para frente, só cai para trás. O Senhor quer quebrantar os nossos corações, querido. Presta atenção nisso. Não tenha vergonha de orar em línguas. Você está esperando alguma coisa vir do céu e ligar você numa tomada. Eu estou te dando uma ferramenta hoje que você vai levar para casa. Vai entrar num quarto, vai entrar no carro, vai entrar no chuveiro. Onde você estiver, você pode orar em línguas. Ah, pastor, mas eu não acredito. Perdeu. Eu falo para você, diante de Deus, eu sou um cara que aprendo bastante, aprendo com meus irmãos, aprendo em escolas, estudo bastante, leio bastante, sou autodidata, mas muitas coisas que eu ensino para vocês aqui foi start assim no Espírito. Às vezes uma pessoa fala alguma coisa que às vezes nem ela prestou atenção no que ela está falando, eu pego e anoto. Depois eu pego aquilo vira um vulcão dentro de mim. O Espírito Santo é o meu maior professor, é o meu maior ensinador. Ele pode ajudar você a passar de ano. Ele pode ajudar você a fazer o teste de volante lá, você sempre reprova. Ele pode ir lá e ajudar você. Ele pode ajudar você a abrir o seu próprio negócio. Ele pode ajudar você a dar sentido para a sua vida. Ele vai tirar você do medo. Ele pode mudar a sua condição financeira, irmão. Estou falando sério. Ele é inegociável, ele não negocia. Ele quer que você... Não existe outra forma de você tê-lo, a não ser você acreditar nele. O Espírito Santo não é uma coisa, não é uma pomba. O Espírito Santo é uma pessoa, é um amigo. Ele vai conversar. E por que ele veio? Jesus disse: se eu não for, ele não pode vir. E se eu for, então ele virá e ele vai falar de mim para você. Ele veio para revelar Deus para você.
E Ele vai te deixar Deus tão claro que ninguém na terra vai conseguir deixar Deus mais claro para você do que Ele. Ele vai trazer revelações do Pai, Ele vai ensinar que Deus é Pai. E você não vai estar lidando só com Deus, você vai estar lidando com um Pai. E um Pai você não serve com sacrifício, você serve com honras. Você vai honrar seu Pai, amém, querido? Louvado seja Deus, meu Deus, que hora é isso, gente? Que hora é isso? Tá cedo, né? Vai acabar já. Todo cristão, irmão, ele deve ser um estudioso da Bíblia. Todo. A Bíblia deve ser o livro que você mais lê na terra. Mas quando você substitui a leitura pelo Espírito Santo, a leitura só vai fazer sentido como regra para você. É muito perigoso você tratar a Bíblia como uma vara e não como uma carta de amor. Você vai começar a usar a Bíblia para bater nos outros. Sem o Espírito, você se torna legalista. Você traz a informação, mas não traz a vida. Amém, querido? Então, a quem ensinaria o conhecimento? A quem se daria a entender a mensagem? Esse texto na NVI, uma tradução mais contemporânea, mais contextualizada, ela diz o quê? A quem se está tentando ensinar, a quem está tentando explicar, porque tudo que conseguimos fazer sem o Espírito é regra e preceito. Toda vez que você vai discipular sem o Espírito, você traz mais regra do que destino. Toda vez que você vai discipular sem o Espírito, você traz mais conceitos. E claro, conceitos vão gerar preconceitos. O Espírito não, o Espírito deixa para você tudo igual. Por que Deus quer que a gente adore em Espírito? Porque no Espírito nós nos encontramos. No Espírito não tem pobre, não tem rico. Não tem preto, não tem branco. Não tem quem tem, não tem quem não tem. Não tem patrão, não tem empregado. No Espírito somos todos iguais. E o Senhor quer que a gente adore no Espírito, para que haja essa comunhão, essa igualdade. Amém. Um pode ter mais dinheiro que o outro, pode morar numa condição melhor do que o outro, pode ser o dono, o outro pode ser só o funcionário, não tem problema. Mas no Espírito, nós somos todos iguais. Por isso que o Senhor busca aqueles que adorem em espírito e em verdade. No Espírito nós somos todos parecidos. Amém, irmãos? Somos todos parecidos. Então, por favor, pratique a oração em línguas. Amém? Pratique. Não faça da palavra um livro de regra. Então, qual é a melhor versão da Bíblia? Quando eles me perguntam, eu digo a versão do Espírito. Porque tudo que você lê tem que ser batizado no Espírito. Tudo. Foi isso que Jesus veio dizer. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ele não estava quebrando a lei, ele estava dizendo assim: foi isso que meu pai quis dizer quando escreveu aquilo. Porque vocês leem a regra, mas não sabem lidar com ela. Amém? Existem muitas formas de fazer as coisas, irmãos. E Jesus tem um jeito de tratar as coisas, porque no Espírito Jesus falava manso e as pessoas diziam: olha como ele tem autoridade. Jesus tinha um jeito de explicar as coisas, ficava palpável, acessível a todos. Todo mundo tinha acesso. Os romanos tinham acesso, os cobradores de impostos tinham acesso, os leprosos tinham acesso, as prostitutas tinham acesso. Porque no Espírito somos todos iguais. É isso que a religião não entendia. Por isso que eles diziam: se ele fosse um servo de Deus, ele sabia que essa mulher era uma prostituta. E ele sabia. Mas no Espírito, porque Jesus não via a pessoa na carne, ele via a pessoa no Espírito. Ele não via ela pelo seu comportamento, ele via ela por aquilo que ela se tornaria no Espírito. Jesus não via ela pela sua prática. Jesus não vê as pessoas pelas suas práticas. Por isso que nós, os pregadores, os discipuladores, muitas vezes desistimos de pessoas,
porque nós queremos pregar para ela e como elas não mudam a prática, a gente diz, esse aí não quer nada com Deus. Mas pregue até um dia que ela tiver um encontro com Deus. Pregue em tempo e fora de tempo. Pregue para quem quer ouvir e para quem não quer. Porque um dia ela vai ter um encontro com Deus e aquilo vem de dentro para fora e acabou, virou a chave e já era. Ninguém mais tira ela dali, amém, irmãos? Por isso não dá para desistir. Agora nós só vamos entender isso no Espírito. É lamentável, querida, a nossa ignorância. Ainda bem que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer uma coisa para você: viva no Espírito. Crie uma vida de oração em línguas. Eu quero orar por você nessa noite. E eu quero que você saia daqui falando em línguas. Não precisa, mas ele já não é batizado no Espírito. Veja bem, deixa eu te falar uma coisa séria. Sério. Você precisa do Espírito. Você precisa desse fogo que eu estou falando aqui. Irmão, a ciência, ela explica que a terra tem 4 elementos. Não tem 4 elementos a terra? Terra, água, fogo e ar. É ou não é? Quem estudou ciência sabe disso. Quem estudou na aula de ciência se aprendeu. Terra, água, fogo e ar. Deus pegou os 4 elementos e colocou na vida do homem. O homem, ele é pó da terra. O homem, 78% do seu organismo é água. Quando Deus criou o homem, Deus fez o quê? O pneuma, soprou nele o Espírito, soprou nele o ar. Só faltava o fogo. Aí João Batista disse: eu vos batizo com água. Mas após mim virá um que vai encher vocês de fogo. Se você chega num lugar e você não tem os 4 elementos, a terra não responde à profecia. Porque a terra só responde, ela só reconhece quem carrega os 4 elementos. Por isso que sem fogo, nós não vamos mudar nada. Agora, o fogo, eu preciso entender que o fogo não é só as minhas manifestações de alegria. Não, o fogo, ele vem para purificar as minhas impurezas. O fogo não é agora eu estou cheio de fogo, eu vou sair por aí derramando fogo. Não, primeiro tem que queimar você. Se o fogo não queimar suas impurezas, você acha que através de você vai queimar as impurezas dos outros? Então o primeiro propósito do fogo é queimar você, é curar você. Amém? Esses 4 elementos, irmãos, a terra precisa. Agora, onde é que está esse fogo? Tem um lugar, nós estamos cantando essa música. O Alessandro canta essa música. E eu perguntei, olhei para ele, para os seus olhos, e perguntei. Ele disse que o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Onde é que o fogo nunca apaga? Aonde é que o fogo nunca apaga? Você vai num culto, tem fogo, mas daí acabou o culto, vai todo mundo embora comer cachorro quente. Ai, que cultão, glória a Deus, estava fogo puro. Mas esse fogo tem que continuar queimando. Onde é que o fogo nunca apaga? Está em Apocalipse. Seus olhos são como chama de fogo. O que é que a Bíblia diz? Salmo 35, verso 4. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Onde é que você olha firmemente todo dia, toda manhã, toda tarde, toda noite? Onde é que você consegue queimar sem cessar? Aonde? É quando você ouve uma música bonita? Ou quando você ouve um versículo? Quando você lê a Bíblia? Não, é olhando para Jesus. O que é que a Bíblia diz? Olhando firmemente para Jesus.
o autor e consumador da nossa fé. Quem estiver olhando para Jesus vai queimar dia e noite, meu irmão. Vai queimar. Pode vir impureza, pode vir tentação, pode vir pecado, pode vir tribulação. 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Por quê? Porque ele tem um foco, ele tem um alvo. Prega o evangelho, é empresário, é médico, ele está trabalhando, mas todo dia o foco dele é um só: Yeshua HaMashiach. Ele está queimando porque Jesus é o seu alvo. Você está me entendendo? Fica de pé comigo, querido. Aleluia. Bota aqui para mim para terminar, irmão. Bota aqui para mim 1 Coríntios capítulo 2. Bota 1 Coríntios capítulo 2, bota, e versículo 4. Aleluia. Uh! 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos? Não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. O seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu, nem está no seu coração. Mas como está escrito, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Eu não preciso ver, nem ouvir, nem precisa estar no meu coração, porque Deus me revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Escute, se alguém disser que você tem que ir para o monte para receber o Espírito Santo, é mentira. Se alguém disser que você tem que fazer um sacrifício para receber o Espírito Santo, é mentira. Se alguém disser que você tem que botar o dinheiro no envelope para receber o Espírito Santo, é mentira. Porque você não tem que fazer nada para recebê-lo, porque é Deus que derrama ele sobre toda a carne. Você só precisa crer e pedir. Vós que sois maus, sabe das boas coisas aos vossos filhos. Imagine o vosso Pai que está no céu não vos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Pegou isso? Cara, você quer viajar comigo? Só pode dar esse tei aí no final. Bota lá o 12. O 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Tem gente que quer explicar o Espírito na carne.
Aí tem uma manifestação no Espírito que é uma explicação na carne, não consegue, mano. Você nunca vai conseguir. Não pede explicação para Deus. Desfruta. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Ninguém. Ó, o voto 16 para a gente ir embora. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos. Você está me entendendo? Você está entendendo? Andar no Espírito é doideira, é loucura. Eu achei que eu era doido quando eu usava droga. Doido eu sou é agora, amigo. É chapação geral. Não tenta explicar isso. Não busque explicações para isso. Como que uma pessoa pode ser espiritual? Como que ela pode, pastor, ser cheia do Espírito, depois faz alguma coisa errada aqui ou ali? Não tente explicação. Não tente discernir. Não tente definir. Apenas desfrute e viva. E se ela está enganando ou o Espírito é problema dela, ela vai tratar com Deus. Ou melhor, Deus vai tratar com ela. Amém? Levanta a mão assim, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E meu olho não viu, meu ouvido não ouviu, mas Ele me revela pelo Espírito. Eu sei que uma chave virou aí dentro de você. Eu preciso fazer duas coisas aqui hoje, ainda. Eu preciso orar para que você seja cheio do Espírito Santo. E eu preciso abençoar uma pessoa. Como assim, pastor? Tem uma pessoa em nosso meio, membro dessa casa, uma pessoa que serve esta casa há muitos anos, e ela se encontra enferma, e ela precisa fazer um tratamento essa semana, e eu não vou deixar ela na fila do SUS esperando aí por 6, 7, 8 meses para fazer um exame, porque isso também é ser espiritual. Eu queria ajudar essa pessoa. Ela precisa fazer um exame caro em outra cidade essa semana. Ela precisa se locomover até essa cidade. Não faz nem pelo SUS, né? É só particular. Ok. Quanto que é o exame? Você sabe o valor? Amém. Sim, ok. Então eu queria pedir que você contribuísse. Eu sei que você já deu oferta hoje, a oferta que você deu para manter essa obra, manter essa casa, manter as pessoas trabalhando aqui. Mas eu queria que a hora que você viesse aqui para frente, para a gente orar junto, você deixasse uma oferta. Nós vamos passar para essa pessoa. Ela vai gastar com viagem, com exames. São exames pesados. O Lapa me falou que é em torno de 10 mil reais. Ainda bem que nós somos ricos, né? Amém? Ainda bem que nós somos ricos, graças a Deus. Se já está difícil para nós, imagina para a classe média. Puxa vida. Então quando você vier aqui para frente, traga uma oferta e deixa aqui na frente. Nós vamos passar integralmente para essa pessoa que precisa fazer isso amanhã. Essa igreja todo mês ela socorre alguém. E cartão também, se você quiser passar, a gente pega o dinheiro da igreja e passa para ela. Nós não conseguimos atender a todos, mas por se tratar de uma pessoa que está aqui há muitos anos, e por se tratar de uma pessoa que serve essa casa com a sua vida, com a sua família, com os seus recursos, hoje ela está precisando de ajuda.
Então nós vamos ofertar. Se você quiser passar, pastor, eu quero passar um cartão ali. Nós vamos passar para ela integralmente. E depois você já vai ficando por aí, porque nós vamos orar. Amém? Nós vamos orar. Como eu disse, nós não conseguimos ajudar a todos. Todo mundo que bate nessa casa, se a gente pudesse ajudar. Mas como eu digo, por se tratar de uma pessoa que está aqui há muitos anos e serve essa casa como ninguém, então eu quero sim abençoá-la, em nome de Jesus. você puder. Chegue mais para frente que você puder. Aleluia. Isso. Você que está na cadeira, se quiser vir, vem também. Nós vamos orar. Quem aqui já ora em línguas? Quem aqui já ora? Então vem aqui botar fogo na lenha aqui, mano. Olha aqui, o Espírito Santo, quando ele desceu em Pentecoste, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas. É você que tem que começar. O problema é que você não começa porque mas eu vou estar imitando alguém. Eu falo português e nem por isso estou imitando você. É a língua do Espírito. A linguagem é a mesma. O problema é que eu acho que vai vir alguma coisa do céu e vai me ligar na tomada. Não, eu preciso começar. Vai para um lugar e comece a falar em línguas. E não precisa ser, se for tudo bem, mas não precisa ser uma coisa de muitas manifestações. Pode ser você quietinho ali com Deus, sem problema nenhum. Mas é muito importante. Alguém tira, pastor Horácio, tira esse dinheiro aqui para mim. Conta depois, né? E passa para o pastor Lapa, que ele está, acho que o pastor Lapa que está falando com os irmãos.
Nós vamos orar, amém? Você crê nisso que eu disse? Você crê nisso que eu ensinei aqui hoje? Você acredita que você precisa do Espírito? Amém? Você acredita? Eu também. Sem o Espírito, rapaz, sem o Espírito eu não... Deus me livre, eu não era nada na vida, não sei de nada na vida sem o Espírito. Então nós vamos orar. Você vai fechar seus olhos. O que é que a Bíblia diz? Quem crê em mim, rios do seu interior, vai acontecer o quê? Fluirão rios. Não vai vir nada de fora, é de dentro. É você que tem que falar. É de dentro. E depois, se você falar aqui, ok. Se você não falar, continue na sua casa. Continue, fala. E fica edificado. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Esse é o problema. A gente tem tanta reputação cristã que a gente tem medo de fazer alguma coisa errada, né? Mas será que eu não vou estar... Como é que chama? Que a pessoa diz que quando se levanta contra o Espírito, como é que é? É quando a pessoa... Ah, porque isso não tem perdão. Ah, eu não estou blasfemando. Não, irmão. Isso não é blasfêmia com o Espírito, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Isso não é blasfêmia. Blasfêmia com o Espírito é você ser usado pelo Espírito e depois sair de perto dele e dizer que não foi ele que te usou, que você não acredita mais nele. É, literalmente. Literalmente. Vai sentir, já está sentindo, já está queimando. Amém? É forte. Feche seus olhos. Me deixa orar com você. Quem aqui ora em línguas? Vem aqui botar fogo aqui, gente. Vem aqui botar fogo neles. Põe a mão sobre eles. Quem ora em línguas aqui? Ah, mas eu não sou obreiro. Você é cheio do Espírito. Então vem cá, hoje a oração não é para obreiro, é para quem é cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito? Põe a mão. Põe a mão. As meninas da dança são cheias do Espírito? São, não são? Ora em línguas, não ora? Então vai lá, põe a mão. Põe a mão. Quem sabe a pessoa já sai dançando também, aleluia. Tem gente do louvor aqui cheia do Espírito. Quem quer receber? Agora é sério, a pergunta: quem quer receber o Espírito Santo? Quem quer ser batizado com o Espírito? Você quer? Então levanta a mão comigo e diga: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Diga: Jesus, me enche agora do teu Espírito. Você falou na tua palavra que se eu pedisse, você me daria. Então agora feche os seus olhos. Só fique com a mão levantada. Nós vamos orar por você. Receba a graça de Deus. Pastores, me ajudem aqui. Põe a mão nessa turma aqui, gente. Põe a mão aqui nessa turma, pastor. Põe a mão aí, gente. Põe a mão. Isso, enche eles do Espírito Santo. Siri mandaralaba, chora la mandaralabará. Receba fogo no seu espírito, querida. Isso, abra sua boca e fale em línguas estranhas. Eu toco para que você seja cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Cheia, cheia. Eu oro, Luciano, para que você seja cheio do Espírito Santo. Pode falar, ele está aí. Incendeia,
Ora mandara la baraba candala la baraba 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 baraba. Xere mandara la baraba baraba. Chora la mandara la barala bacandara la barala 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 chora la mandara. Chora la bacandara. Oia manto e que a mandara la baixo. Chora mandara la barra. Ora manda carara bara 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 bara. Chora la mandara la barra. Heria la mandara la. Ora mandara barara 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 chora la mandara la barala barala. Ora la mandara la baraba chora candará. Ora la mandoró. Sim, vai queimar o Brasil. O Brasil vai queimar. O Brasil vai queimar com a glória de Deus. O Brasil vai queimar, Jesus. O Brasil vai queimar com a tua glória. Sim, sim, sim. Sim, vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar. O Brasil vai queimar. Será batizado. Queima! Sim, 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 sim. Queima, queima, Senhor, com o teu fogo. Queima com o teu fogo, queima com o teu fogo, queima com o teu fogo. Aleluia! E esta nação te pede, incendeia, incendeia, incendeia. Eu quero queimar. o Brasil clama, incendeia, incendeia, incendeia. Eu quero queimar. Mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais Jesus, mais Jesus, com mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais glória. Aleluia! Eu me divirto, irmão. Eu me divirto de ver o Senhor passeando em nosso meio. Eu me divirto de ver a sua glória, de ver o seu fogo nos queimando. Você precisava estar aqui para ver a expressão de algumas pessoas. É muito legal. A glória de Deus fica bem em você. Você fica mais bonito debaixo da glória de Deus. A glória de Deus pega bem para você. Ela te caiu bem. Glória a Jesus, querido. Você que orou em línguas, continue dentro do carro, continue amanhã. Você que não, pastor, eu não, vai para casa. Escuta eu. Põe uma musiquinha. Fica quietinho, senta no chão, dobra o joelho, fica deitado, você que decide. Que às vezes mas tem que reverenciar. Às vezes a reverência é você cumprir o que está escrito. Vai para casa, bota uma musiquinha, bota um som e fica lá. Fica lá. Fica um dia, fica 2, fica 3. Isso é que nem fazer academia. Você começa a mexer músculos espirituais na sua vida que você nunca mexeu. No começo dói um pouquinho, mas daqui a pouco você vai vendo que você vai ficando diferente. O seu porte muda. A sua linguagem muda. O seu amor muda. Sua tolerância muda. Sua paciência muda.
Sua generosidade muda. Seu casamento muda. Sua família muda. Tudo fica mais suave, mais sensível, mais gostoso. Até aquela pessoa que se odiava ela muda. Você começa a orar por ela. O Espírito vai te levando em lugares assim, em rios. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Amém? Amém? Levante sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.